queridos irmãos. Eu sou Patrícia Diniz, tarefeira da Casa da Irmã Rosa, e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês para mais uma palestra no canal do YouTube do CEIR. Dando prosseguimento ao tema do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, hoje quem fala para nós é Cibele Guimarães, também tarefeira da casa. E o título da sua palestra é A Realeza de Jesus. Mas antes de passar para Cibele a palavra, vamos fazer a leitura de uma página e a prece inicial. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. A página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel, intitula-se Conforto. Se alguém me serve, siga-me, disse Jesus. Está em João, capítulo 12, versículo 26. Frequentemente, as organizações religiosas e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegar ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra, de rijo, nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Vamos orar. Pai, de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso Mestre e Guia amado, auxilia-nos a encontrar a paz e o equilíbrio que tanto necessitamos, Senhor, para seguir a nossa jornada, para fazermos a nossa reforma íntima, arrancando de nosso coração toda mágoa, toda revolta e colocando em seu lugar o amor, o perdão, a caridade e a fé, Senhor. Nos auxilie neste momento que nos encontramos em aflição. Dai-nos a paz e o equilíbrio de que necessitamos para seguir essa jornada neste planeta de provas e expiações, nesse hospital, nessa escola de vida, Senhor, porque sabemos que podemos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, Pai, mas precisamos do seu auxílio, que possa estar conosco, nos esclarecendo, e que os ensinamentos que serão proferidos agora por nossa querida Cibele nos esclareça as dúvidas, as incertezas, acendendo a luz em nossos corações. A tudo te agradecemos, Pai. Graças a Deus. Olá, amigos. Espero encontrá-los todos bem. É um prazer, uma satisfação estarmos juntos mais uma vez, ainda que em modo virtual, mas é com muita alegria que a gente se encontra mais uma vez aqui na Casa da Irmã Rosa,
como eu sempre digo, não importa onde a gente esteja, é a casa da Irmã Rosa, porque a gente se refere à casa fluídica e não apenas às paredes materiais. Então, dando continuidade ao nosso ciclo de estudos, de palestras, o tema do mês de setembro é em busca de esclarecimentos e esperança, mas às sextas-feiras nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, como já foi dito, a nossa conversa é acerca da realeza de Jesus. E esse tema ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo, mais precisamente os itens 4 a 8, porque os itens anteriores pertenceram ao tema, justamente, que é Meu Reino Não É Deste Mundo. E essa parte, a citação evangélica, está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, e aí pula para os versículos 36 e 37. Então a gente vai conversar um pouquinho rapidamente sobre, aí no meio da nossa conversa, sobre por que o reino de Jesus não é deste mundo. Vamos falar um pouquinho sobre a realeza de Jesus, um pouquinho não, que esse é o tema central, então vamos falar sobre a realeza de Jesus, vamos falar sobre a sua autoridade, que tipo de autoridade tem Jesus. E aí, esse é o nosso tema de hoje. Mas antes da gente começar, eu quero propor umas questões para nossa reflexão, tá? Então vocês vão pensar, cada um aí vai pensar em 3 questõezinhas, 3 perguntinhas, certo? Então seria mais ou menos assim, o antes, o durante e o depois. Antes, durante e depois do quê? Então, antes, durante e depois da palestra. Vamos pegar esse como exemplo, ou do nosso encontro aqui, via YouTube. Mas podemos ter em mente também as palestras que a gente assiste na Casa Espírita, Por que a gente... Então essas são as perguntas, Por que a gente vai à Casa Espírita? Por que a gente assiste às palestras? Como que a gente assiste às palestras? E para que a gente assiste essas palestras? Ou seja, o que a gente faz com aquilo que a gente ouve nas palestras? Então, é o porquê, o como e o para quê. E aí, já para a gente ir amadurecendo essa ideia, lá na nossa página inicial, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, e a página se chama Conforto, tem um trechinho que falou assim, sobre o conforto espiritual, que é o que todo mundo busca, que é o que todo mundo quer, o conforto espiritual. E a doutrina dos espíritos, ela é o Consolador prometido e que vem trazer essa questão das consolações, do conforto espiritual. E aí o trechinho Emmanuel fala assim, conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol. Então o conforto espiritual é como o sol, que é o mesmo para todos, ou seja, ele está disponível para todos, penetrando, porém, então o sol ele vai penetrar, o conforto espiritual ele vai chegar, ele vai penetrar somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Então aí a gente já começa a perceber que o sol é para todos, mas eu preciso me colocar numa posição receptiva, eu preciso me abrir para esse conforto espiritual. Bom, vamos então ao nosso tema de hoje. A gente vai vou ler aqui só para a gente ter em mente a passagem evangélica que é citada nesse capítulo 2, que está lá, como a gente já falou, no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes, sou rei.
Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, essa é a base da nossa conversa de hoje, né? Para a gente iniciar essa conversa, ou melhor, para dar continuidade, vamos lembrar do que disse Jesus, né? Que Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Então, Jesus se apresenta como o caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para ir ao Pai, a gente tem que seguir esse caminho. Que caminho? O caminho do Evangelho de Jesus, o caminho das lições de Jesus, o caminho dos ensinamentos morais que Jesus nos trouxe. Esse é o caminho que nos leva ao Pai. Não é? Então não é na pessoa de Jesus, é no que Ele nos traz. E olhem, é o caminho. E quem vai trilhar este caminho? Cada um de nós. Jesus nos impulsiona, os benfeitores nos impulsionam, nossos amigos espirituais nos impulsionam, mas nós caminhamos. E indo ao Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então Jesus fala lá no Evangelho de João que ele é o caminho, a verdade e a vida. E Kardec pergunta qual é o modelo, o guia que Deus nos enviou, que nos ofereceu, o tipo mais perfeito. Resposta? Jesus. Então Jesus é o caminho, Jesus é o modelo, é o guia para que a gente siga. Não adianta ter um modelo e um guia se a gente não segue aquilo que esse modelo, que esse guia nos traz. E aí, para a gente entender então essa passagem, para a gente entender a realeza de Jesus, né? Quando Jesus fala que o reino dele não é desse mundo, que ele vem para dar testemunho da verdade, ele está falando aqui da vida futura. Que sem a vida futura, sem a ideia da reencarnação, sem a ideia que nós somos espíritos imortais, que nós temos várias vidas, os seus ensinos morais, né, se não todos, mas a grande maioria, não teriam razão de ser. Porque, né, vocês hão de convir, né, todos nós sabemos que é impossível que em uma vida só a gente consiga se melhorar a tal ponto de alcançar o reino de Deus, né? E Nicodemos pergunta a Jesus o que ele precisava fazer para entrar no reino de Deus, para alcançar o reino dos céus, e Jesus fala que ele precisava nascer de novo. Então é através das várias encarnações que a gente vai construindo esse reino de Deus. Assim como as bem-aventuranças, né? Como que a gente vai ser consolado se a gente vê tanta coisa ruim acontecendo? Como que a gente vai ter certeza de que essas bem-aventuranças serão possíveis se a gente não acreditar, se a gente não tiver em mente a vida futura? E aí a gente vê o reino de Deus e a realeza de Jesus, né? Eles estão interligados. Então, que tipo de rei é Jesus? Jesus não tinha bens materiais nenhum, né? Nasceu numa estrebaria, tinha por cama uma manjedoura, nunca teve nada de bem material na sua vida, mas por outro lado, ele tinha todos os bens morais. Ele tinha as conquistas da alma. Ele é o nosso guia e o nosso modelo, conforme está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Então, o reino dele não é um reino material. O reino dele é um reino espiritual, um reino da moralidade, um reino que a gente vai alcançar, assim como a gente vai alcançar a realeza moral,
a realeza igual a de Jesus quando a gente conseguir ter mais virtudes, à medida que a gente vai conquistando as nossas virtudes. E olha só, é conquista. Então lá no Evangelho, no capítulo 2, no item 4, quando os espíritos vão comentar sobre a realeza de Jesus, né, eles comentam que rei não é somente aquele que é de sangue azul, que é de sangue nobre, que é o soberano, que tem um reino, né, que tem riquezas. Esse é o rei e o reino terrestres, né? São o rei e o reino, reinos terrestres, materiais. Mas existe um outro tipo de rei, né? E é aquele que se destaca por uma característica. Podendo ser, aí é uma observação, né? Podendo ser uma característica boa ou não. A gente não ouve falar que é o rei dos ladrões, que é o rei da mentira. Porque a característica de ser ladrão, né, destaca aquela pessoa. A característica de muito mentir, porque ele é expert naquilo, destaca aquela pessoa. Mas o que a gente está falando daqui, o que a gente vai falar, são das características boas, né? São daquelas características pelas quais a gente se destaca, o mérito pessoal. E é esse tipo de rei, é essa realeza que Jesus possui. A realeza das conquistas pessoais, das conquistas morais. Porque Jesus foi um espírito criado, simples e ignorante, tal qual cada um de nós o foi. Todos fomos criados simples e ignorantes e estamos destinados à perfeição. Jesus também o foi. Só que Jesus, segundo nos relatam os espíritos superiores, ele caminhou em linha reta. Mas um processo de conquistas, um processo de mérito pessoal. Né? E aí, para dar exemplos mais concretos, mais no nosso dia a dia, a gente tem, né? A gente tem aqueles que a gente considera que é o rei do futebol, porque ele é muito bom naquilo. Que é o rei ou o príncipe da filosofia, dos filósofos, porque ele se destaca naquilo. Então, essa realeza de Jesus, essa realeza moral de Jesus, conquistada, repetindo pelo seu mérito pessoal, esse deve ser o nosso objetivo. Esse é o nosso modelo a seguir. Deve ser, ou pelo menos deveria ser, né, o nosso modelo a seguir. E indo lá no livro O Espírito da Verdade, é o livro de psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, são mensagens de espíritos diversos, no capítulo 64, que se intitula O Primeiro, Emmanuel, ele vai comentar que nós estamos sempre em busca dos reinos, dos reinados terrestres. A gente está sempre em busca da realeza terrestre. Aí a gente pensa, mas eu não sou rei, eu não tenho sangue nobre, né? Não tenho nenhum sobrenome da realeza. Mas aí, do que Emmanuel está falando nessa página? Ele está falando das posições de comando. Nós, de maneira geral, estamos sempre buscando as posições de comando, de destaque, seja no campo social, no trabalho ou pela inteligência, né? A gente está sempre querendo se destacar e normalmente por coisas que estão mais ligadas à matéria. E esquecendo, não que, né, abrindo parênteses, não que Deus condene a riqueza, o poder, as coisas materiais de forma nenhuma, os gozos terrestres, não. O que não está em conformidade com a lei de Deus é o mau uso, o abuso que nós fazemos dessas riquezas, dessas coisas materiais. Aí é que está o problema. Não no ter a posse, não no ter o comando, não no se destacar em uma posição, mas como que eu estou usando essa posição? Como que eu estou usando esses bens? Como que eu estou usando a minha autoridade terrestre, né?
porque a autoridade moral a que Jesus tem e a que deve ser repetido o nosso objetivo, essa deve ser, né? É sempre usada para o bem. E aí, continuando aqui nessa página de Emmanuel, ele chama a atenção para um aspecto aqui, que a liderança real, no caminho da vida, ela não tem alicerces nos recursos amoedados. E que essas chefias, elas são pouco duráveis, elas são perecíveis. A realeza terrestre, ela passa com a vida, ela se acaba com a vida, ela é finita. Enquanto as conquistas no campo da moral, no campo espiritual, essas são para sempre. Essas são eternas, a gente leva conosco, a gente não perde. E aí, no final da página, Emmanuel chama a atenção para que a gente ouça os estímulos e avisos da consciência, que a gente esteja atento, porque a nossa consciência, ela apita, né? Apesar de sermos espíritos de terceira ordem, ainda imperfeitos, né? Numa terra de provas, num mundo de provas e expiações, a nossa consciência apita, a nossa consciência acende uma luzinha vermelha quando a gente se desvia, quando a gente faz mau uso dos bens que a gente tem, né? Quer sejam os bens materiais ou da nossa inteligência, ou de alguma ascendência que eu tenha, né, sobre outra pessoa, ou outras pessoas, a nossa consciência apita, a nossa consciência nos dá um aviso. Só que às vezes a gente passa por cima, a gente desliga esse botãozinho e continua. Só que a vida, em algum momento, e aí a gente pode ter em mente não só a vida presente, mas tendo em mente que somos espíritos imortais, em algum ponto a vida vai nos mostrar que o ser é mais importante do que o ter. E esse momento que nós estamos vivendo, não dá para a gente ignorar, esse momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, é um momento em que o ser é mais importante do que o ter, no sentido de que o vírus, ele é altamente democrático. Esse vírus, ele não quer saber quanto que eu tenho no banco, ele não quer saber quantos carros eu tenho, quantas casas eu tenho, se eu sou pobre, se eu sou rico, a que raça eu pertenço, se eu sou homem ou se é mulher. Ele é um vírus democrático. Então, o que vai nos dar a fortaleza para enfrentarmos a situação, né? Não quer dizer que com isso iremos estar mais ou menos suscetíveis a pegar o vírus, mas é o ser, o que temos acumulado em nós de conquistas morais, para passarmos por momentos como este de forma mais equilibrada, de forma mais tranquila, tendo em vista que que não vivemos uma vida só, tendo em vista que o que estamos colhendo hoje foi porque plantamos ontem, né? E aí, voltando então à nossa pergunta do Livro dos Espíritos, lá, pergunta 625, pensando em Jesus como nosso guia, como nosso modelo, o que nós estamos fazendo desse exemplo que a gente recebe de Jesus? O que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando para lá? Ou nós estamos procurando, nos esforçando para conquistar essa realeza moral que a gente tanto fala de Jesus, né? Que a gente tanto admira, mas que muitas vezes fica só no falar, fica só na palavra. Eu estou me analisando, estou analisando as minhas escolhas, para ver se eu estou fazendo boas escolhas que me direcionem para conquistas duráveis. Eu estou percebendo o que eu faço e as consequências do que eu faço para não repetir, e daí eu ter conquistas mais, conquistar
essa parte moral mais rapidamente? Ou eu estou deixando me levar pelos meus desejos, pelas minhas vontades? Porque, em geral, a gente ainda, né, a gente se deixa levar ainda pelos nossos desejos, a gente quer viver a vida como se não existisse outra vida, né? Então, sob que ponto de vista, esse é outro item do capítulo 2, sob que ponto de vista a gente está levando a nossa vida? Sob o ponto de vista da vida terrena ou da vida futura? Né? Porque quando a gente entende, mais uma vez falando, quando a gente entende que hoje, né, o que acontece hoje comigo, o que acontece hoje no mundo, é resultado do que eu fiz ontem, que não é injustiça, é simplesmente lei de causa e efeito, ação e reação. E quando eu entendo que como eu estou vivendo hoje, as minhas escolhas de hoje, o que eu estou falando, o que eu estou pensando, como eu estou agindo, né? As minhas escolhas, eu vou colher frutos amanhã. Quando eu entendo isso, que não há injustiça, que é uma lei natural, aí, se eu entender dessa maneira, eu vou estar vivendo sob o ponto de vista da vida futura. E aí, as coisas pelas quais eu passo, os percalços da vida pelos quais eu passo, porque passamos todos nós por situações difíceis, em uma área ou em outra, essas situações, elas vão ter um peso adequado, elas vão ter um tamanho adequado. Elas não vão ser superdimensionadas ou supervalorizadas, como quando eu encaro a vida apenas pela perspectiva da vida terrestre. Porque aí eu quero tudo para hoje, para ontem, né? Eu quero que aconteça tudo agora, eu quero viver tudo agora, sem me preocupar com as consequências. Porque se eu acredito que só existe uma vida, não tem consequências. Mas se a gente vive sob, ou pelo menos se a gente tenta viver, que esse deve ser nosso objetivo, sob o ponto de vista da vida futura, a gente vai ser mais paciente, a gente vai ter mais resignação, a gente vai ter mais flexibilidade, a gente não vai levar as coisas tão a ferro e fogo, a gente vai ser mais compreensivo. São vários as vantagens, né, práticas de se ter esse olhar para a vida futura. As perdas, né, porque a gente tem perdas afetivas, a gente tem perdas materiais, a gente tem perdas de variadas ordens, né? Elas vão ter também um peso diferente. E aí lá no livro no Evangelho, né, os Espíritos dão um exemplo de que se a gente tem um olhar sob o ponto de vista da vida futura, é como se fosse um milionário que eu perco um valor e aquele valor que eu perdi tem um peso, mas não tem aquele peso que me desestabiliza. Já se eu só vivo com vistas na vida terrestre, eu vou ser igual a criança mimada, que se eu não ganhar o sorvete agora, eu vou chorar e vou fazer escândalo. E quem vai sofrer com isso? Só a gente, não é? Lembrando mais uma vez que encarar a vida sob a perspectiva da vida futura não significa desprezar a matéria, né? Como a gente já viu. O bem-estar material, a busca do bem-estar material, ele é parte do nosso instinto de conservação. É parte da lei de progresso. Nós viemos com esse instinto de conservação. A lei do progresso, ela está em nós, né? A lei do trabalho, ela está em nós, que nos impulsiona para que a gente busque o nosso bem-estar. É uma lei natural, que aliada ao entendimento da vida futura, que o Espiritismo nos traz com tanta clareza, que o Espiritismo vem tirar o véu da letra de todos os ensinamentos de Jesus e deixa tudo muito claro,
né? Deixa tudo muito à vontade. Se eu quero seguir por esse caminho, as consequências serão essas e a escolha é minha. Se eu quero ir por aquele outro, as consequências serão aquelas, a escolha é minha. Aí eu consigo equilibrar mais essa minha ânsia de bem-estar, de querer as coisas imediatamente, né? Então, é lícito que eu procure o meu bem-estar. É lícito que eu lute pelo meu progresso material também, não é? Ter bens materiais, etc. Mas com a ideia da vida futura, com as ideias da parte espiritual, isso se equilibra. E eu consigo passar mais tranquilamente, né? Por falar em equilíbrio, voltamos então ao interrogatório de Jesus, lá quando Pilatos estava interrogando Jesus, né? Olha, essa parte é fantástica para a gente perceber as demonstrações da realeza de Jesus. O equilíbrio emocional de Jesus, que essas são as provas da realeza dele, né? E é isso que a gente quer, né? De uma forma ou de outra, é isso que a gente busca. E muitas vezes nos falta isso, né? O equilíbrio emocional diante de situações mais desafiadoras, diante de situações de conflito, nos falta o equilíbrio emocional. Ainda nos falta, né? E a gente não pode se acomodar nisso. A gente não pode dizer, não, mas eu sou assim, eu sou destemperada, eu não levo desaforo para casa. Se eu tenho esse tipo de discurso ainda, se eu tenho esse tipo de atitude ainda, como que eu vou conquistar esse equilíbrio emocional? Como que eu vou ter essas conquistas? O meu discurso tem que ser diferente. Poxa, dessa vez eu ainda não consegui me controlar. Dessa vez eu ainda escorreguei. Mas eu vou me conscientizar que eu caio nessa ou naquela área para que na próxima vez eu procure cair menos. E aí, como a gente já falou, é um processo de crescimento. Não vamos saltar da categoria em que a gente está para espíritos puros de uma hora para outra. É um caminho. Só que esse caminho ele tem que começar já, né? Jesus também nesse diálogo com Pilatos, ele respeita a autoridade de Pilatos. Faz parte da evolução moral de Jesus. E nós? A gente respeita as autoridades? A gente respeita as regras? E coisas pequenas, muitas vezes a gente fura fila, a gente para onde não pode, a gente não respeita quando o outro está falando, a gente não respeita quando o outro tem uma opinião diferente, a gente usa máscara com o nariz de fora, a gente sai de casa nesse momento em que as autoridades de saúde, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, nos recomenda ficar em casa sempre que possível. A gente, às vezes, sai sem necessidade. Então, eu preciso me avaliar em tudo o que eu faço. Não dá pra gente mais fazer as coisas inconsequentemente. Não nos cabe mais. Com o conhecimento que a gente já tem, não nos cabe mais ser inconsequente. Não nos cabe mais dizer, como nesse momento agora, não, mas eu preciso ir no supermercado quando eu poderia pedir, né, um exemplo, quando eu poderia pedir pelo telefone, mas porque eu gosto de escolher as frutas assim ou assadas, eu gosto de escolher, eu também gosto. Mas eu tenho uma possibilidade, né, se me é possível pedir em casa para que eu evite sair, porque a gente tem que pensar que nesse momento nunca, né, nós estivemos tão interligados, nunca as nossas ações refletiram tanto, né, nunca, ou um dos momentos em que isso mais se evidencia, né, a minha ação reflete automaticamente no coletivo. E para a gente não se alongar, vamos continuando, né? Jesus responde ainda no interrogatório, né? Essa passagem já está na mesma cena, só que no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos 12 a 14. Em alguns momentos, Jesus silencia.
os judeus estão lá inflamados, querendo que ele seja condenado, Jesus silencia. Jesus não entra em discussões estéreis, inúteis. Realiza a moral de Jesus. E a gente? A gente ainda discute por tudo e por nada. Né? Se a gente tem razão, a gente quer discutir. Se a gente não tem razão, a gente quer discutir. Quando a gente poderia, em vários momentos, não é omissão, mas em vários momentos, a gente poderia cultivar o silêncio. Cultivar o silêncio quando eu sei que naquele momento vai ser inútil. Eu vou estar dando asas a uma discussão estéril, que vai ter até consequências mais negativas. Então a gente vê aí, né, a serenidade, o equilíbrio de Jesus em todas as situações. Então vamos exercitar, eu sei que é difícil, não é fácil para nenhum de nós, mas vamos exercitar esse equilíbrio moral. E aí, finalizando, já indo mais para o nosso final, né? Jesus fala que, naquela passagem de Pilatos, ele fala, meu reino não é deste mundo ainda. Então, olhem, né, a gente fala tanto da instalação do reino de Deus na terra, mas depende de quem? Não tem mágica. Jesus não vai vir com uma varinha de condão e transformar a terra no reino de Deus. Ele veio trazer o caminho. Mas quem tem que trilhar esse caminho somos nós. Porque o reino de Deus não é imposto. Ele é adquirido. E é adquirido por esforço e mérito de cada um de nós. E o caminho para o reino de Deus, o caminho para chegar no reino de Deus e para a nossa realeza moral são os mesmos. É a gente ir se conhecendo, se olhando de frente, se olhar no espelho, como diz Joana, ver como eu sou e procurar me melhorar a cada dia. E aí, trazendo mais uma vez na psicografia de Chico Xavier, está lá no livro Instruções Psicofônicas. São espíritos diversos que dão mensagens. E no capítulo 3, um espírito chamado Álvaro Reis, ele vem falando que coisas que a gente quer, né? Todos nós queremos. Harmonia interior, tranquilidade nos nossos lares, equilíbrio na vida pública e privada, compreensão para com os amigos, tolerância para com os adversários, ser digno no enfrentamento das nossas provas, ter força para a gente superar nossas fraquezas. Tudo isso são coisas que a gente almeja. Mas para isso ele fala que a gente tem que procurar o reino de Deus e sua justiça. Como? A receita é simples. Ele fala assim: façamos o melhor, sentindo, pensando e falando o melhor que pudermos. Então, se a gente quer atingir esse padrão lá, voltando, né, ao conforto espiritual lá da página inicial, se a gente quer andar com passos um pouco mais rápidos em direção à nossa realeza, em direção ao reino de Deus, né, querendo estar mais próximo no nosso guia e modelo, que é Jesus, vamos nos observar mais, né? Está aí o caminho, né? Observar as pequenas coisas que a gente faz. E aí ele continua, né? Eis o padrão que nos deve inspirar as atividades. Então, tudo que a gente faz deve ser inspirado por essa questão de eu fazer, de eu pensar sempre o melhor que eu puder. Porque ele fala que não nos basta crer acertadamente e ensinar com brilho, mas acima de tudo viver as lições. Porque muitas vezes a gente sabe, a gente ensina, a gente passa, né? A gente vem aqui, fala, mas a gente está vivendo essas lições. E é através da vivência dessas lições que a gente vai conquistar essa moralidade. E lembrando das perguntas então do início, né? Porque a gente ele fala aqui, esse espírito, o Álvaro Reis, ele fala de sentir, de pensar, de fazer sempre o melhor. E aquelas perguntas lá do início,
elas estão aí nessa área, né? Por que a gente assiste às palestras? Por que a gente vai à casa espírita? Será que é só por obrigação? Só para estar com a consciência em paz, por hábito? Ou é por algo melhor, porque eu acredito que a doutrina espírita, com a sua interpretação clara dos ensinos de Jesus, ela vai me auxiliar no meu progresso moral, né? Então eu vou com um objetivo, eu estou fazendo aquilo né, com o melhor objetivo. E aí, como que eu assisto a palestra? Seja na casa espírita ou seja aqui a palestra virtual. Assim como, por que eu assisto essa palestra virtual? Né? Será que eu assisto mexendo no celular o tempo inteiro? Tanto na casa espírita quanto aqui. Aqui a gente precisa ainda, em casa a gente precisa ainda mais se vigiar. Porque eu estou na minha casa, então é a minha zona de conforto. Ninguém está vendo. E aí é que eu preciso estar atento. Né? Então, como que eu estou assistindo? Assistindo mexendo no celular, estou lavando louça e assistindo. E aí, qual é o problema disso? É porque aí eu não estou prestando atenção. Eu não estou focado naquilo que está sendo dito. Então, se eu estou focado naquilo que está sendo dito, não porque o expositor seja muito bom, não, porque eu quero escutar os ensinos de Jesus e quero me melhorar. Então, eu tenho que estar atento. E a gente está sentindo falta, acredito que todos nós estejamos sentindo falta dos passes da casa espírita, da água fluidificada. Mas só que ninguém não está recebendo isso, todos estamos recebendo. Só que eu preciso me conectar. Quando eu me conecto com a espiritualidade, quer seja no momento da palestra, quer seja nos momentos de oração, eu vou receber as energias do passe, do mundo espiritual, do meu amigo espiritual. A água que eu vou botar aqui, ela vai ser fluidificada porque é o sol. Lembram do sol? O sol, ele brilha para todos, mas eu preciso abrir para receber esse sol. Então eu vou receber essas energias. E para que a gente assiste às palestras? Para que a gente está aqui sentado ouvindo? Eu estou usando isso que eu estou escutando? Pelo menos uma frase, uma palavra, vai nos falar mais de perto. Vai nos fazer olhar para dentro de nós e perceber, poxa, isso que foi falado acontece comigo e eu posso melhorar. E eu posso ir atrás dessa realeza. E aí a gente lembra da pergunta 919, né, no Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, eu preciso me conhecer, prestar atenção no que está sendo dito, prestar atenção no que eu leio, o que cabe para mim, o que eu posso pegar dali para me modificar. Porque são nas pequenas coisas, porque a gente quer sair da nossa condição, né, de espírito de terceira ordem para espírito puro. Como num passe de mágica. Não é assim que acontece. E aí, para a gente fechar, esse livro não é um livro espírita, é um livro que o que podemos aprender com os gansos, esse é o livro 2, né? É um livro de falar sobre motivação, sobre liderança, mas tem uma historinha que eu achei que cabia bem para a nossa conversa de hoje. A historinha é atenção aos pequenos detalhes. Porque a natureza não dá saltos, nós não damos saltos, a nossa evolução não dá saltos. Então conta aqui no livro que depois de 10 anos um discípulo se achou já que estava na condição de ser elevado à categoria de mestre. E ele vai então buscar o seu mestre, buscar o seu professor. E quando ele entra na casa desse mestre, o mestre lhe pergunta, você deixou o guarda-chuva e seus sapatos do lado de fora? E o discípulo responde, evidentemente, é o que manda a nossa boa educação, é o que manda os nossos costumes. Eu agiria assim em qualquer situação, em qualquer outro lugar. E aí o mestre pergunta, então me diga, você colocou o guarda-chuva do lado direito ou do lado esquerdo dos seus sapatos? E o discípulo responde, não tenho a menor ideia.
E aí o mestre vira para ele e fala: para ser mestre, você precisa ter consciência total do que faz. Nós estamos tendo consciência do que fazemos? Nós estamos tendo consciência das nossas escolhas? Nós estamos tendo consciência de que para chegarmos, para que o reino de Deus se instale em nós, a gente precisa ter atenção aos detalhes? Nós estamos tendo a consciência de que um dia seremos deuses, como Jesus nos disse, mas precisamos começar pelas coisas do dia a dia, pelos pequenos detalhes, que, como já dissemos, a natureza não dá saltos. Que Jesus, então, possa nos amparar, nos auxiliar, nos encaminhar, né, com as suas lições por esse caminho que temos que percorrer. E vamos agora à nossa prece final, com atenção, conectando-nos com a espiritualidade maior, para que possamos receber os melhores fluidos. Até logo a todos. Deus de infinita bondade e justiça, que por meio da misericórdia maior nos concede essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que distantes, unindo os nossos corações, buscando a esperança, a paz e a perseverança. Junto a Jesus, nosso Mestre querido, aqui estamos para agradecer a oportunidade desta encarnação, de estarmos em constante movimento, em constante crescimento. Junto à casa da Irmã Rosa, que nos acolhe nesse instante e nos dá a oportunidade bendita da reflexão. Amado Mestre Jesus, solicitamos nesse instante que, junto aos emissários de luz, Tu concedas, Senhor, as vibrações amorosas e salutares que permeiam os nossos lares, fluidificando as nossas águas, nos trazendo os benefícios que tanto necessitamos e nos convidando a seguirmos perseverantes, inspirados na alegria e na fé dos Teus exemplos. Aqui, Senhor, Te agradecemos hoje e sempre. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus.